Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 31º módulo e falaremos sobre cura interior. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Espero que essas aulas possam, agregar algo sobre a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Então vamos lá, vamos falar sobre cura interior. Lá no livro de Salmos, de número 139, versículo 1, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensar, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, e não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar em extremidade do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para Ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz para Ti é a mesma coisa, pois Tu formastes os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeramente tecido na profundeza da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos. Quão grande é a Tua soma, a soma deles. Se eu contasse, seria mais numerosa do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oxalá que matasse o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelam contra Ti, e contra Ti se levantam para o mal. Não odeio, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti. Odeio-os com ódio completo e tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho da eternidade. Bom, existem de fato, muitas especulações sobre o assunto de cura interior, e tem sido aplicado aí de muitas maneiras, e muitas das vezes maneiras erradas. O que vamos ver aqui nesta aula é um estudo completo, sobre cura interior mediante a palavra de Deus. Quando falamos sobre cura, falamos sobre a cura da alma. Quando nos convertemos, o nosso espírito ele é vivificado pela pessoa do Espírito Santo e é curado da culpa do pecado. Bom, este é um dos maiores milagres realizado por Deus. Estaremos livres, para termos uma comunhão com Deus, mas da nossa alma ainda, infelizmente, ficam as feridas, lembranças, traumas do tempo que vivíamos numa vida de pecado. Bom, nós não somos o que gostaríamos de ser. Durante este estudo, durante essas aulas, serão quatro módulos dentro dessa aula. Durante essa aula, o Espírito Santo, eu gostaria muito que o Espírito Santo viesse sobre a sua vida e que ele pudesse transformar e pudesse conduzir a sua história. Bom, nós não somos o que gostaríamos de ser, mas durante essas aulas, que vai ser vários assuntos trabalhados, algumas verdades a serem encaradas, espero que o Espírito Santo possa te revelar algo importante.
tudo que Deus revelar durante esse tempo, sejam falhas no caráter, pessoas que você magoou, pecados encobertos e etc., anote. Seja sincero com você mesmo. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. A cura está na palavra de Deus. E de fato, então, devemos ter a fé e não subestimar o poder de Deus, até porque Ele pode mudar tudo que está à sua volta. Ele pode curar todas as nossas feridas, seja ela qual for. Mas isso é uma questão de dependência dele e do quanto você vai entregar a ele a sua vida, o seu coração. Bom, quem precisa de cura interior? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né? Quem é que precisa de cura interior? Se você aceita assim como você é, né? Aparência, limitações, cor, sexo, casado, solteiro, situação econômica, ou seja, de vários artifícios para mudar, bom, se eu não gosto de mim, dificilmente eu vou conseguir gostar dos outros. É impossível eu querer agradar uma pessoa que não esteja contente consigo mesmo. Se você fosse desenhar a si mesmo, como que você desenharia? Você aceita as responsabilidades de ser homem ou mulher? Aceita a si mesmo, né, sem que haja nenhuma revolta em você? Você se acha, né, ou acha que as pessoas lhe consideram uma pessoa amarga? Não tolera a si mesmo? Está sempre de mau humor? É difícil para você se aproximar das outras pessoas e estabelecer algum tipo de diálogos para romper os ambientes? Como medos de rejeição, né, o sentimento de não ser aceito, a timidez, né, que esconde o verdadeiro eu, a carência. E o complexo de inferioridade? Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Você desconfia de todos? Por esconder, fica na defensiva e por desconfiar, ataca. Não se abre, né, para relacionamentos nenhum e é ferino. Quando você vai numa reunião, você consegue cumprimentar as outras pessoas? Ou fica esperando que as outras pessoas venham? Fica observando quem não veio para cumprimentar e depois vai ficar chateado com tudo isso que aconteceu? Você acha que é demasiadamente tímido, áspero ou duro com os outros? Se passa por humilde e sempre dá respostas grosseiras? Você usa com frequência ironias, zombarias, sendo ferino com todas as observações sarcásticas? E faz caretas, trajetos e acaba sendo até irreverente? Você usa ares, suficiências, prepotências para com os outros? Ou a autossuficiência? Não existe complexo de inferioridade. Isso é apenas uma capa para escondermos ou para esconder os sentimentos que estamos inferiorizando dentro de nós com o sentimento de insegurança. Você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas quando você conversa com ela? Medo de expor? Ou pode estar escondendo algo de alguém? Você faz caretas, trajetos ao conversar? É hipócrita? Superficial, fermento, máscaras para impressionar? Hipócrita é aquele que é ator. Você é o que é na sua intimidade em casa? Você acha que as tarefas que os outros fazem sempre é mais importante que as suas? Nunca está contente, né, com o que faz e sempre se acha sem valor? Bom, tendo então dentro desse comportamento várias perguntas, várias reflexões, várias circunstâncias para você analisar, fazer uma anotação, colocar no caderno, levar em consideração cada sentimento, levar em consideração cada emoção, levar em consideração cada circunstância e assim então observar aquilo que é importante. Falando sobre o homem, esta é uma parte do estudo e ela é tão importante quanto para compreendermos como é o ser humano, o formato, né? O formato, a forma como ele é, como conhecemos, a sua estrutura e a partir daí então vamos identificar as áreas, né, do nosso ser a qual precisamos ser curados, deixando claro, né, para você compreender, né, que a ideia de falar do homem aqui fala de ambos os sexos no mesmo gênero, a raça humana, tá como é a raça humana, tanto homem quanto mulher. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
5, capítulo 5, versículo 23, o ser humano ele é tripartido, tá? Todo homem ele é espírito, alma e corpo, tá? Corpo é diferente da alma, a alma é diferente do espírito, e também o Espírito ele é diferente do Espírito Santo. Então você tem que entender o seguinte, nós conhecemos, né, quando falamos da tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Na verdade não, tá? O homem é espírito, alma e corpo. O homem, né, como espírito, ele tem uma mente, pensa, tá? Ele é analítico. Como alma, ele tem vontade, as suas emoções, ele tem ali como corpo, ele tem as reações dessas emoções. Esse é um homem tripartido, tá? O homem, ele é um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Sim, o espírito humano, né, ele é o ponto de contato com Deus, tá? Esse espírito que está em nós, que é o espírito do homem, não é o Espírito Santo, é o espírito que tem contato com Deus. É através do meu espírito que eu tenho a consciência, né, de Deus, e no meu relacionamento com Ele. Deus é espírito e só podemos receber Deus através do espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22, João 4, 24, e temos a alma. A alma é tudo o que o homem é, sua personalidade, seu ego, o mundo dos pensamentos, sentimentos e decisões. A alma está entre o espírito e o corpo, pertencendo a ambos os dois. Ela está ligada tanto ao mundo espiritual através do espírito, quanto ao mundo físico através do corpo, tá? Através da alma, temos então a consciência de nós mesmos. As áreas da alma, como mente, ela tem como gravação dela, a sede da alma, ela tem um intelecto, pensamento, raciocínio e memória. As suas vontades é o instrumento para tomada de decisões, né, e o poder para escolher aquilo que quiser. As emoções é um instrumento onde há uma expressão dos nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor, ódio e etc. A alma do homem, ela é singular, tá? O corpo é a minha forma visível, é aquela que todo mundo vê, como ele me relaciona com o mundo exterior. Temos então no corpo aquilo que é chamado de os 5 sentidos, né, que é falado na fala, audição, visão, olfato e o tato. O homem, ele é o tabernáculo de Deus, construído para a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Dentro da tricotomia da construção do templo, lá no Antigo Testamento, temos o Santo do Santo, o Santo Lugar e o átrio. E o homem, dentro da tricotomia do tabernáculo de Deus, é a mesma coisa. O Santo do Santo no homem é o Espírito a qual Deus colocou dentro do homem, que é o Espírito do homem. Esse que tem conexão com Deus, esse que tem conexão com o Pai, esse que percebe todo o desenvolvimento, o relacionamento com o Pai. Depois temos o Santo Lugar. Esse Santo Lugar, ele representa a nossa alma, tá? Ele representa aí as nossas emoções, ele representa a nossa prática, o nosso comportamento. E o átrio, que é o nosso corpo, o que suporta, né, o que guarda tanto o santo lugar quanto o santo do santo, tá? E temos então a criação e a queda do homem. Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus criou o homem para que pudesse ter comunhão com ele. Adão, antes da queda, era totalmente perfeito, perfeito mesmo, usava todo o seu potencial no conhecimento, no raciocínio da alma, era governado pelo Espírito, tinha domínio sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 7, temos essa colocação dessa seguinte forma: Deus, o Espírito, a alma e depois o corpo. O homem na sua perfeita comunhão com Deus. Mas logo depois da queda, Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17 e Gênesis 3, 6, Deus continuou no mesmo lugar de sempre. Porém, o espírito do homem foi neutralizado ou morto pelo ato do pecado. Entendo então o homem, não mais o espírito, agora ele tem a alma e o corpo. Ou seja, virou uma bagunça só, virou um aglomerado de situações difíceis. O homem foi criado de fato à semelhança de Deus.
tinha uma comunhão extraordinária, governava a alma, né, governava as emoções, governava o corpo. O homem era o governo em si próprio, mas após a queda, infelizmente o homem morreu para Deus no que diz respeito ao Espírito. Lembra? O Espírito saiu de cena, né, aquela comunhão plena saiu de cena e o homem passou então a ser governado pelos desejos da alma e é isso que tem hoje. Pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas massacradas. A pior enfermidade que o homem tem não é a enfermidade física, é a enfermidade do espírito, a enfermidade da alma, é o pecado que o homem comete. Ao nos convertermos, então, nós ficamos livres da culpa do pecado, mas não das suas consequências, infelizmente, né? Infelizmente, existem várias consequências diante da prática do pecado, pela qual nós, né, praticamos, que houve marcas, né, que marcou a nossa alma, como, por exemplo, na nossa mente, infelizmente, temos lembranças desagradáveis, fortalezas ou resistências, insegurança, medo, amargura, sentimento de culpa e um monte de outras coisas a mais. Na vontade, temos a inconstância, a falta da iniciativa, a indecisão, a procrastinação, sempre deixa tudo para depois, a obstinação, que é o medo de fracassar, né, o derrotismo, a vontade frouxa, a falta, né, de acabar, ou a falta acabativa, né, e etc. E o corpo, ele vai sofrendo todas essas consequências, gerando várias enfermidades que são ocasionadas pelas feridas que estão na alma do homem, pelas feridas que estão dentro do homem, e ele é afetado, né, por elas, e também fica enfermo, consequência de um desequilíbrio emocional. Traz sérias consequências para o físico. O corpo grita, né? Há manchas, há seborreias, há um monte de doenças, né, que vão agravando sobre o homem. Temos então a salvação. A salvação, né, a cura completa, ela teve 3 fases importantes. A primeira fase é a fase da justificação do espírito. Livra-me da culpa do pecado. É o início da caminhada. Quando o homem caiu, escolheu fazer a sua própria vontade, ao invés da vontade de Deus, tá? Ele morreu de forma espiritualmente falando. O homem ficou, então, tá, incapaz de ter comunhão com Deus por causa da culpa e do pecado, como em Gênesis 3, do 7 ao 10. O problema da culpa só tem 2 soluções, e é paga ou é perdoada. O homem por si só não pode justificar-se diante de Deus e remir-se da culpa pela qual ele carrega. Deus é perfeitamente santo, puro, justo, e qualquer erro, por menor que seja, qualquer pensamento impuro, qualquer deslize, para ele é uma ofensa, e uma ofensa terrível. Mas pela sua misericórdia, amor, ele enviou Jesus Cristo, né, que foi perfeito, puro, justo e santo. Não cometeu nenhum pecado quando estava na carne, e por isso foi oferecido como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e nós então fomos perdoados e livres de todas as culpas. Podemos ter agora uma comunhão livre com Deus, uma comunhão tranquila com Deus. Até aqui, a partir daqui então começa o drama do homem, né? Ou ele aceita o perdão de Deus através de Jesus Cristo, ou ele vai tentar achar alguma forma de remir esses sentimentos através da religião, das obras, né, ou a autopunição, mas nada disso é suficiente para que haja restauração sobre a vida do homem, tá? Recebemos o perdão pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e muitas pessoas, tá, não aceitam ser salvas sem que tenha que fazer algo. Independente do que você faça ou não, a salvação ela é de graça. A graça de Deus é uma afronta ao nosso orgulho do homem. O nosso novo nascimento, a obra de Jesus por nós, vai nos vivificar o nosso espírito, e então podemos de forma extraordinária novamente ter comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, João capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13.
Segundo ponto, a segunda fase é a santificação da alma. Sim, a cura das lembranças, emoções, vontades que são ajustadas com a vontade de Deus. Imprime em nós, então, um caráter que é o caráter de Cristo. Caminhar por fé e não pelos sentimentos. Já vai mudando tudo, né? Deus cura o nosso espírito, nos dá, né, o que precisamos para ter uma vida santa, reta, né, perfeita em comunhão com Ele. Um novo espírito, uma nova vida, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, em que nós, né, enroscamos então, bom, nas enfermidades da alma causada pelo pecado, como independência de Deus, em nossa mente, vontade e emoção. A nossa alma, né, que é mente, vontade e emoção, ela foi afetada, infelizmente, pelo pecado e também, né, precisa ser curada, precisa ser tocada por Deus. Quando nos convertemos, então, Deus, através da sua palavra, começa uma limpeza ao nosso interior e na nossa alma. Isso é uma coisa extraordinária. Eu sei que existem terapias, sou terapeuta, psicanalista clínico, enfim, mas eu sei que além da terapia, além da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, né, que trata esses problemas da alma, temos também a palavra de Deus, que é poderosa e infalível diante de qualquer circunstância e diante de qualquer coisa. A palavra de Deus, ela tem o poder de realinhar o homem de novo à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Você precisa ter contato com as Escrituras, assim como Lucas capítulo 21, 19 vai deixar claro que ganharemos a nossa alma. 1 Pedro 1, 9, o objetivo aqui é a salvação e a cura da nossa alma. 1 Pedro 1, 22 é a purificação da alma como mente, vontade e emoções, né? O espírito, ele é vivificado para, a partir daí, começar a santificação da alma. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, né? E qual é esta obra? Que é a obra da santificação, a obra da cura, da restauração do homem, né? Vai consistir aí no operar diário da cruz, de Cristo em nossas vidas. A cruz é quando a nossa vontade, né? Ou quando a vontade de Deus vai entrar em choque com a minha vontade, e aí eu tenho que escolher entre a minha vontade e a vontade de Deus. Eu tenho que escolher entre o que Deus quer fazer por mim e entre o que eu posso fazer. Mateus 11, 28 ao 29 fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A terceira fase é a glorificação do corpo. O objetivo final da ressurreição ou o arrebatamento, quando recebemos então um novo corpo, semelhantemente ao de Cristo, depois de ressurreto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao versículo 52. Então, a partir daí, tá a glorificação do corpo. Houve então o resultado da queda. Qual foi o resultado da queda? O homem tornou-se fugitivo. Exemplo como Adão e Caim. Olha qual é o problema da queda, olha qual é o problema do pecado. Ele me faz ser fugitivo. O homem, ao cair, perdeu a proteção de Deus, infelizmente. Sofreu profundas transformações interiores. Foi tomado por uma natureza egoísta, rebelde, perversa, maligna. Foi tomado também por um coração totalmente enganoso. Você acha que se conhece? Essa é uma pergunta que eu te faço agora. E aí, você se conhece de fato? Você se acha uma pessoa altruísta ou egoísta? Bom, sincero ou mentiroso? Humilde ou orgulhoso? Bom ou mal? Bom, seu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Jeremias 17:9. O coração interior, ego, eu, né? Nós não nos conhecemos como deveríamos. Precisamos nos conhecer. O nosso coração é pior do que parece. Sempre vamos agir pensando em agradar a nós mesmos, até quando fazemos o bem a alguém. Bom, na realidade, para comprovar, é só sair por aí, alegre, cantando, dirigindo o seu carro, caminhando, não importa, e tomar uma fechada, e quando alguém parar na sua frente de repente, né? E quando chegar numa esquina, qual será a sua reação?
após esse evento cataclítico? Efésios 4, 22, Provérbios 28, 6. Você concorda que você de fato não se conhece como deveria? Precisamos pedir a Deus que nos mostre de fato o que nós somos, terríveis e enganosos, como o salmista Davi vai declarar lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho da eternidade. Sabemos que há Deus, sabemos que há Deus, ou sabemos que Deus sabe quais são os caminhos e conhece todos os caminhos maus, meu também. Sabemos disso. Bom, por isso Deus precisa dar a nós um novo coração. Ezequiel 36, do 26 ao 27. E não confiemos em nosso coração, Deuteronômio 11, 16, que o nosso coração não nos engane, e Provérbios 4, 23, as pessoas às vezes dizem assim, você tem que seguir o seu coração, o que o seu coração está pedindo. Não faz isso, tá? A Bíblia fala que o coração é enganoso, é perverso e é maligno. Você tem que ir pela consciência, pelo Espírito, tá? Você tem que permitir que o Espírito Santo fale ao seu espírito, dando a você a direção precisa e necessária para desenvolver o chamado, qual foi preciso e necessário. Por que o homem então ficou assim? Bom, Deus ele não criou o homem assim. O homem ficou assim em consequência à queda. Ele se tornou assim porque escolheu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Esse é o grande problema nosso hoje, é fazer a nossa vontade quando deveríamos fazer a vontade de Deus. E vamos descobrir que quando fizermos a vontade de Deus e aquilo acontecer de forma extraordinariamente bom, você vai entender, nossa, também era minha vontade fazer dessa forma. Aí você vai descobrir que Deus é colocando isso dentro de você. A santidade de Deus se mostra de forma condenadora diante do pecado. Antes da queda, este confronto não se manifestava. Deus, ele é santo. No hebraico, Kadosh, aparece 555 vezes na Bíblia. A natureza caída do homem não tem coragem de enfrentar a realidade e aí surge então aquilo que nós conhecemos como religiosidade. Ele não quer mudar, se arrepender, mas usa um tipo de um recurso para tentar apaziguar a Deus, amuleto, figa, patuá, objetos de sorte, etc. O homem quer ser aceito pelos seus próprios méritos e não tem como. A religiosidade é o esforço que o homem encontrou ou que o homem tentou para tentar agradar a Deus, apaziguar a Deus de alguma forma. Vemos então que com o coração imundo assim, o homem não pode agradar a Deus, por sua própria força. Por isso é necessário então nascer de novo. Deus faz um transplante, tira o coração velho, que é o coração de pedra, endurecido, empedrecido, e nos dá um coração de carne, que é aquele coração que tem condições de ouvir a Deus, condições de ser direcionado por Deus. E só Ele pode fazer esse transplante. Ninguém mais pode fazer, ninguém mais que consiga orar pode fazer isso. Só Ele. Ele é quem nos capacita a agradá-lo de forma como deveríamos agradá-lo. O mecanismo da nossa defesa da velha criatura. Bom, para não ter que enfrentar a verdade, essa natureza caída, ela constrói certos mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade e o medo. Isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica o modo de você olhar os fatos, Nos protegemos e enganamos a nós mesmos, a fim de que não tenhamos que mudar nada. O homem, então, ao trocar a verdade de Deus pela mentira de Satanás, foi tomado por um espírito da mentira, por um espírito maligno, que precisa ser destruído e precisa ser destronado da nossa vida pela vontade e pelo poder de Deus, da sua glória. 1 João capítulo 1, versículo 5, 10 e 1 João 2, 4. Quais são esses mecanismos de defesa? Então vamos falar sobre alguns mecanismos de defesa, para que você possa, no nome de Jesus, se prontificar em Deus, tá? Bom, vamos lá. O primeiro mecanismo de defesa é a negação.
Negamos algo, mentimos a respeito, não queremos olhar para o problema, nem discutir a respeito, não admitimos que temos mágoas ou ressentimentos, escondemos, camuflamos. Exemplos, né, um reflexo disso, né, é o pé da irritação. Construímos muralhas em volta, né, dos nossos sentimentos, para que ninguém descubra, né, os nossos fracassos. E aí então passamos a viver daquilo que é chamado de fachada. Deus, ele sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Temos também a racionalização, né? Versos 6 e 8 não é tão direto com a negação. Não é uma mentira direta. É uma mentira com uma verdadinha ali. É mais uma sofisticada tentando dar razões ou justificar os nossos comportamentos, né? Achando que essa justificativa vai resolver alguma coisa. Se você não tivesse começado, Saul, 1 Samuel 13, do 8 ao 13, 1 Samuel 15, e Saul foi assim um cara que mais justificou, né, diante das circunstâncias, né? Ele não era um cara que arrependia, e quem não se arrepende e se justifica vai ter sérios problemas. Há duas razões para tudo isso que fazemos. Uma boa razão é a verdadeira: nós não enganamos aos outros, mas nos enganamos a nós mesmos. Projeção, né, é pior de todos. Avançamos um pouco mais no engano, culpamos os outros pelos nossos problemas, até porque é muito mais fácil fazer isso. Adão fez isso quando Deus desceu, né, e acontece isso com muita frequência, né? Minha vida não deu certo porque meus pais não me ajudaram, mas só que na realidade você tem condições de mudar isso, você pode mudar isso. Projetamos-nos outros os nossos defeitos, dizemos que o problema é deles, finalmente culpamos a Deus, transferimos os nossos problemas para alguém que achamos que pode ser o nosso bode de expiatório, né? Embora a mentira tivesse partido de nós, acabamos por afirmar então que foi Deus quem disse. Não sou mentiroso, mas é Ele. Fazemos-no mentiroso, e a palavra, né, de Deus não está em nós, né? Para andar com Deus, precisamos andar então em verdade. 3 João 3, nos sentimos então confusos a tal ponto, né, por não conseguir determinar causas dos nossos conflitos, sentimentos tais como medo, mágoa, ira, culpa, vergonha, ansiedade, etc. Isso nos faz sentir mais culpados ainda do que já somos, e não conseguimos ter um relacionamento sadio, específico, nem com Deus e nem com ninguém. Ficamos como quem um nevoeiro, não sabendo para onde olhar. Precisamos então descobrir, né, o ponto da necessidade específica, perceber qual é o verdadeiro problema, a fim então de tratarmos ele. Não podemos confessar a Deus o que não reconhecemos para nós mesmos. Fazemos confissões generalizadas, damos e recebemos o perdão, também de maneira generalizada, e acabamos tendo um relacionamento nebuloso, indistinto. O generalizado com Deus não funciona. Deus, ele trabalha, né, com a raiz do problema. Deus tem problema com a generalização dos problemas que nós temos. Ele quer que tratemos os problemas. Temos que dar nomes aos bois. Temos que confessar os pecados e dizer quais são as dificuldades. Verdade versus mentira. A única maneira de destruirmos a mentira é enfrentando a verdade. Não há cura enquanto não enfrentarmos a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,16 ao 17, João 16,13, o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, tá? João 8,44, toda mentira procede de Satanás, pai da mentira. O pior pecado, pois, é encobrir os outros pecados. Isso vai acabando conosco dia após dia. O Espírito Santo que habita em cada um de nós nos conduz a toda a verdade. Construímos então um castelo de mentira. Quantas pessoas dariam tudo para romper com o seu castelo de mentira, né, que foi construído em volta de si mesmo, nas circunstâncias e nas dificuldades? Ficamos então aprisionados, né, nas malhas das nossas mentiras, dos espíritos enganadores, e não sabemos como sair. Seu estado é de angústia e desespero. Passam a acreditar em suas próprias mentiras. O pecado
Entenda uma coisa, o pecado sempre começa com uma mentirinha aqui, com outra mentirinha ali, vai tornando uma fortaleza de rejeição e um complexo. Se você não for honesto e não enfrentar a verdade para tratar a raiz do seu problema, você vai buscar um mecanismo para esconder os seus problemas ou formas, né, de escapismo, como drogas, álcool, sexo, né, compras, enfim, um monte de outra coisa por aí afora. A obra de Deus começa no meu espírito, através do novo nascimento. O Senhor perdoa os meus pecados, mas os pecados causam marcas nas áreas da nossa alma. O Senhor arrancou as ervas daninhas do pecado, mas ficam os buracos que agora Ele vai ter que preencher com o amor, com a graça, com a misericórdia, e só o Espírito Santo é poderoso para fazer isso. Que Deus então nos livre do pecado, mas não nos dá as consequências da vida do pecado, mas o alvo de Deus é trazer sobre nós a salvação plena e completa. Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele foi ferido pelas nossas transgressões, nos salvou do pecado, cura espiritual, castigou, né, o castigo que traz a paz interior, a cura está sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui curado, cura física. Então Deus tem algo extraordinário para a tua história. E aqui, né, a gente vai ficando, né, com a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula vamos falar como obter a cura interior. Então que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Espero que essa aula seja uma aula clara, objetiva, e que você possa crescer em Deus, tá bom? No nome de Jesus, graça e paz. Até a nossa próxima aula aí de teologia, tá bom? Tchau, tchau.